nos alentou em perceber que a administração, quanto projeto, ela não traz no cunho o ranqueamento, a disputa entre as escolas. Mas, infelizmente, não é essa a realidade da nossa sociedade. Muito pelo contrário. A sociedade que permeia a nossa escola, infelizmente, é uma sociedade que a gente está ajudando a construir ou não, ranqueada, de disputa, de competitividade, meritocrata. E aí desconstruir isto, esta visão no seio do educador, no nosso entender quanto entidade, esse debate precederia. Porque passar hoje nessa Casa de Leis o SAENV não garante que, na prática, nós não tenhamos esta leitura. E isso que é o ruim. Vide, da saída dos resultados do INEP até agora, muitas escolas estão se ressentindo. E aí, ao invés de mudar as suas práticas visando um avanço do aluno, ela começa a se reestruturar curricularmente para ter um lugar mais expressivo no próximo processo. Então, o nosso medo e o nosso temor é tudo aquilo que você não concebe para si, que você não se apropria quanto projeto, quanto agente de construção, você acaba não incorporando e tratando na prática da forma como está explícito no papel. Então, a nossa primeira preocupação passa por aí. Essa ausência de debate inicial com o próprio magistério. O que a gente pode, a partir deste cenário, perceber? O projeto, quanto entidade, a gente entende o instrumento e concorda, quanto princípio de instrumento, que nós precisamos avaliar, sim. Agora, esta avaliação precisa de um tempo e espaço para correção e avanços. A gente percebe hoje que a boa parte, vamos colocar da década de 95 para cá, as avaliações feitas mais amplas nas escolas, elas não passam de quadros numéricos. Porque são realizadas normalmente ao final do ano, ou no seu princípio, mas quando acaba o período letivo, você já está quase pronto para outro processo. E não se reavalia os detalhes e nem os instrumentos que podem modificar esse quadro core. O projeto traz coisas interessantes. O conselho de escola, coletivamente, junto com a administração, pensando essa progressão. Agora, quando a gente não cria espaços para que as escolas socializem e sintam as suas dores coletivamente, porque problemas todas têm. E problemas muito maiores estão em torno dela, que influenciam no cotidiano. Então, quando a gente não tem, dentro das nossas unidades escolares, dados reais desta comunidade, quando a gente não trabalha coletivamente, dentro das próprias secretarias, dentro de uma visão de sistema coletivo entre cultura, educação, saúde, esporte e lazer, tudo isso está dentro desse cenário avaliativo. A visão de mundo deste aluno. Então, olhar o processo de avaliação quanto um passo além, um passo até audacioso e interessante para o momento, isso há concordância de parte da nossa entidade. Agora, o que a gente continua fazendo ressalvas é pelo fato de prosseguir quanto parâmetros discutíveis de outros sistemas que a gente tem vivenciado. SAEB, INEP, o que tem nos trazido para o seio da escola modificações com relação a estas avaliações? Como o sistema tem feito, independente dela criar um sistema próprio, a discussão com os educadores, que é quem, de fato, vai fazer com que tudo isso funcione, este olhar. Como isso chegar no cômputo da escola
como não mais um instrumento para que eu tenha que cumprir ou metas que eu tenho que atingir. Muito embora não seja esta a intenção da administração. Então, assim, a gente reafirma que vai ser lamentável que esse processo passe por essa Casa de Leis sem antes de um debate social, de fato, dentro da escola e da comunidade escolar. Porque, infelizmente, nós, educadores, podemos até ter avançado um pouco dentro dessa leitura do que é a avaliação dentro do social, mas a comunidade ainda não. Dentro dessa pressão global que existe. Então, quando ontem eu conversava com determinada educadora de uma escola, que ela falava assim, nós ficamos nos últimos lugares. Aí eu me aturdi, que não foi a primeira vez nessas 2 semanas que eu ouvi essa frase. Nós ficamos em tal lugar, minha escola ficou nisso. Quer dizer, olha bem, e aí o educador reflete toda a comunidade escolar que está ali em torno e a pressão cotidiana dele. Aí, nos voltando um pouco mais para os parâmetros do próprio projeto, nós teríamos algumas sugestões. A primeira, que até porque, fazendo novamente, abrindo aspas, esse é o primeiro momento que o Sindiúpes tem para discutir com o sistema. Então, ele se permite de fazer algumas considerações, visto que nós não tivemos nenhum debate anterior. Primeiro é a periodicidade. Nós entendemos, até por tudo que colocamos de avaliações em cima de avaliações anualmente, que esse projeto deveria ter uma periodicidade de 2 em 2 anos. É o mínimo que se pede para que você faça algo, avalie, tente avançar ou modificar, e a partir dali você tenha seus reflexos. Então, a gente sentiu falta dessa periodicidade e até para entender um pouco mais o porquê do não constar. A segunda coisa é que no artigo 4º, quando diz que é a responsabilidade do sistema, ele cabe à Secretaria de Educação, quanto coordenação, há uma concordância. Mas nós entendemos que deveria ter a participação efetiva por etapas do Conselho Municipal de Educação. De todas as etapas. E, de contrapartida, essa construção que eu e Daniel, de fato, tivemos uma conversa um pouco antes, que poderia suscitar em espaços maiores, mais coletivos, da sociedade como um todo, entendendo que a escola, que a comunidade escolar não compreende tão somente aqueles educandos que estão lá, os pais que são responsáveis por eles, e os educadores e os trabalhadores em educação em geral, mas a sociedade como um todo, que a gente fizesse esse debate mais aberto no interstício desses 2 anos. Então, a gente entende que esse projeto, ele poderia estar em caráter de urgência hoje, se tivesse sido precedido por uma discussão mais ampla, não só com os educadores em geral, mas com a sociedade que, para influenciar, visto que ela será o regulador lá na frente desse processo como um todo. Eu encerro por aqui, porque a gente até para abrir mais tempo para outras intervenções. Agradecer a professora Rosalba. Nós agora temos aqui no planejamento, nós vamos abrir inscrição para as pessoas, né, fazerem uma fala rápida, 3 minutos. Assim, quem tiver propostas, façam um encaminhamento de propostas para que a gente possa ser bem objetivo. Nós temos reunião às 5 horas aqui do prestação de conta do prefeito hoje, então é importante que a gente acabe um pouco antes. Aproveita e continue, né? Aproveita e continue. E eu queria depois, e é importante que a gente volte a palavra para a Secretaria de Educação, na pessoa da Núbia, para que ela faça a defesa de alguns pontos aqui que foram colocados. Então, eu vou abrir, se tiverem 5 inscrições, depois passar a palavra para ela, depois